Boa noite, irmãos. Nós estamos dando início ao nosso culto, Igreja Batista Zona Sul, em São José do Rio Preto. Nós estamos transmitindo online em função de toda essa questão que o nosso país vem passando, não só o nosso país, como o mundo inteiro. E eu gostaria que você acompanhasse o nosso culto até o final. Eu gostaria agora que você, se estiver com a sua Bíblia na mão, que você abrisse no Salmo 46. E nós vamos fazer uma leitura do Salmo 46, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes estremeçam. Eu gostaria de deixar essa palavra para que você já comece a sua reflexão a respeito de tudo isso. Vamos estar falando um pouco sobre essas questões, como que nós, como crentes, podemos ver toda essa situação que nós estamos passando. Vamos fazer uma breve oração e então nós teremos um louvor. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus conosco. Sabemos que o Senhor está em nosso meio, ainda que cada um de nós esteja na sua própria casa. Abençoa a tua igreja e todos quantos estejam ouvindo, Deus, este nosso culto ao Senhor. Que juntos nós possamos glorificar o teu nome. Nós te pedimos a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. A gente vai cantar uma música. E aí na sua tela deve estar aparecendo já o PowerPoint, então vocês podem acompanhar a letra aí. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te,
Não há dúvida que o tempo em que nós vivemos tem levado muitas pessoas ao medo, na realidade tem levado muitas pessoas ao desespero. Muitas pessoas têm perdido o sono com as notícias, são cada vez mais alarmantes, são notícias muito difíceis de serem ouvidas. E se nós pensarmos numa perspectiva humana, somente numa perspectiva humana, nós vamos ver que nós estamos num beco sem saída. Eu já pensei, já analisei essa situação e tentei criar uma hipótese de que eu pudesse estar 100% livre do contágio com esse vírus, mas depois de pensar muito, a conclusão que eu chego, humanamente falando, é de que não há nenhuma saída para cada um de nós. Nós vamos passar por isso, milhões de pessoas no mundo inteiro vão ser contagiadas e a gente fica pensando, então como é que eu faço? Como é que eu me safo disso? Como é que a minha família vai ficar? Como os meus amigos vão ficar? E sabendo, inclusive, que esse vírus pode levar a óbito, nós ficamos muito alarmados. E, na verdade, só resta para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que não conhecem a sua palavra, só resta mesmo o medo e a completa desesperança. Mas para aqueles que servem a Jesus, para aqueles que conhecem o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas, nós podemos olhar pela perspectiva da palavra de Deus. E eu creio que essa noite nós vamos poder encontrar na palavra do Senhor uma direção para as nossas vidas a respeito de tudo isso. Eu creio que Deus fala conosco através da sua palavra. Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 41. Isaías 41. E eu gostaria de ler com você o versículo 10. Isaías 41, 10. Diz assim a palavra de Deus: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Aqui nós temos um texto que traz muito conforto, muito alento para o coração de todo aquele que crê no Senhor, que guarda a sua palavra, todo aquele que tem um compromisso de comunhão com Deus através do seu Espírito Santo habitando nele. Então nós podemos encontrar neste versículo e no seu contexto imediato dentro desse capítulo aquilo tudo que nós precisamos para entender o que está acontecendo no nosso coração e como nós podemos reagir a tudo isso. O que nós temos nesse versículo são dois mandamentos do Senhor. Esses dois mandamentos nos foram dados e todo mandamento de Deus, ele é dado para que nós obedeçamos a ele. E eu gostaria que você entendesse que todo mandamento do Senhor tem fundamentação, tem contexto, para que nós possamos obedecê-lo de maneira concreta, com convicção, com toda a nossa fé. Os mandamentos que nós temos nesse texto são: não temas. O texto começa, o versículo 10 começa dizendo não temas, e depois mais na frente, na minha versão, diz não te assombres. Então ele diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres. Esse não te assombres também pode ser traduzido, a gente pode interpretar esse não te assombres como sendo não desmaie de medo. Não fique tão aterrorizado que você venha a desmaiar. E esses mandamentos são dados ao povo de Deus para que o povo de Deus os cumpra. A pergunta que nós fazemos, e fazemos muitas vezes ao próprio Deus, Deus, como eu posso não temer? Como é que eu posso me acalmar nesse momento tão difícil e em tantos outros momentos difíceis da nossa vida? Como, Deus, que eu posso encontrar essa paz? Como é que eu posso me acalmar? E aí eu gostaria que você entendesse que os mandamentos de Deus sempre têm propósitos e eles são todos eles razoáveis, todos eles são compreensíveis. Nós podemos entender que esses mandamentos de Deus serão obedecidos por nós mediante o poder de Deus em nós.
É o próprio Deus que nos capacita a compreendermos estes mandamentos. E é o próprio Deus que nos capacita a obedecê-los. E existem razões muito óbvias para que nós possamos obedecer esses 2 mandamentos: não temas e não te assombres. E eu gostaria de que você acompanhasse comigo quais seriam essas razões. Eu apontei aqui algumas razões, são 6 razões para que nós venhamos a obedecer ao Senhor. A primeira razão, ela não está exatamente no verso 10, mas ela está no seu contexto imediatamente anterior, nos versículos 8 e 9. Olha o que diz os versículos 8 e 9 de Isaías 41. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Essa é uma razão muito importante para nós reconhecermos quem nós somos em Deus. Qual é a nossa situação diante de Deus. E é isso que esses 2 versículos nos trazem. E eu queria destacar para você 5 aspectos que esses 2 versículos trazem e que tem todo o sentido de nos trazer paz, porque eles demonstram como que nós estamos diante de Deus, como Deus nos vê. Em primeiro lugar, Deus nos chama pelo nome. Deus sabe que nós somos seus filhos, nós somos seus servos. E ele começa dizendo assim, tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó. Então Deus nos chama, Deus chama todos os seus servos pelo seu próprio nome. E isso traz conforto para o nosso coração, saber que Deus nos conhece, a cada um de nós, eu e você, Deus conhece pelo nosso próprio nome. Também o texto continua dizendo assim, eu, a quem eu te elegi, tu Jacó, a quem eu elegi. Deus mesmo nos elegeu, Ele mesmo nos escolheu para nós sermos, para que nós fôssemos a descendência da promessa dada a Abraão. Nós fazemos parte dessa promessa, nós somos eleitos pelo Senhor. É isso que esse texto está nos dizendo, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Também nós vemos aqui que ele nos chamou dos cantos remotos. A Bíblia vai dizer que nós fomos salvos enquanto estávamos no império das trevas, e ele nos colocou e nos resgatou de lá para o reino da luz do seu Filho. E nós podemos entender então que essa promessa de Deus que está aqui em Isaías 41, ela é verdadeira, porque nós temos a confirmação dela no Novo Testamento. Então Deus nos chamou dos cantos remotos, cada um de nós fomos trazidos para nos tornarmos seus filhos, seus servos. E depois ainda ele continua dizendo assim, eu chamei dos cantos mais remotos a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi. E ele reafirma que essa escolha foi dele, ele foi te buscar, ele foi lá e ele foi te buscar, e ele trouxe você para junto dele e te fez filho de Deus, te fez servo do Senhor, e ele jamais rejeita aqueles que são seus. Isso é muito importante, nós temos que entender quem nós somos em Deus, e é fundamental para nós crermos nas suas promessas, que nós entendamos que nós somos seus servos, filhos amados, a quem ele mesmo escolheu para que nós fôssemos seus filhos. Essa é uma das razões, e talvez essa já fosse suficiente para nós descansarmos nos braços do Senhor. Mas o versículo 10 nos traz mais uma série de promessas que são muito importantes. Nós temos aí, no começo do verso 10, não temas. E ele diz assim, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Lá em Mateus 28, 20, Jesus vai dizer, se você pode abrir comigo lá, em Mateus, capítulo 28, verso 20... Nós temos assim o texto dizendo, é o último versículo de Mateus, diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E ele, olha o que Jesus diz no final desse verso aqui, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É esse o Senhor que nos dá a garantia de que nós podemos descansar, de que nós não precisamos temer. Ele está conosco. Não temas, porque eu sou contigo. A outra razão vem logo na sequência, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6,
Se você quiser abrir comigo lá, 2 Coríntios capítulo 6, no verso 16, Paulo vai dizer: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós temos razões seguras de que nós podemos não temer, que nós não precisamos temer, porque o Senhor é o nosso Deus. A outra razão é logo na sequência, quando no texto de Isaías 41, o texto diz: e eu te fortaleço, o Senhor é a nossa força. O Salmo 46, que nós acabamos de ler no início desse culto, no versículo 1, ele faz essa afirmação tão reconfortante: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele é o nosso Deus, Ele é Senhor da nossa vida, Ele está conosco e é Ele que nos fortalece. Mas o texto diz que Ele faz ainda mais por nós. Ele diz: e te ajudo. O Senhor nos ajuda a passar pelos vales da sombra da morte. Lá em Romanos capítulo 8, se você abrir lá a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, no verso 31, nós temos: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, nós podemos confiar, nós podemos crer que o Senhor nos ajuda, porque ninguém pode ser contra nós quando o Senhor é por nós. E por fim, o texto ainda diz: não temas, porque eu te sustento, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Muito interessante, no Salmo 118, naquela versão nova tradução transformadora, que diz assim: a mão direita do Senhor se levanta em triunfo, a mão direita do Senhor realizou grandes feitos. Salmo 118, verso 16. Então nós temos aqui que a mão do Senhor é vitoriosa, a mão do Senhor realizou grandes feitos e realiza grandes feitos nas nossas vidas. Quando Deus nos diz: não tenham medo, não temam, Ele mesmo providencia fundamento nas suas promessas para que nós possamos vencer o medo e alcançar a paz abundante que Jesus nos prometeu. Ele mesmo dá suporte, Ele acrescenta fé no nosso coração. Nós podemos não temer, ainda que seja muita luta, ainda que sejam problemas do porte como esse que nós estamos vivendo. Algumas pessoas podem dizer assim: mas que Deus é esse? Como que Deus pode dizer isso? Como que Deus pode dar essa garantia de que Ele vai estar comigo, de que Ele é meu Deus, de que Ele me fortalece, ajuda e sustenta? E aí nós precisamos, para responder a essa questão, que Deus é esse, nós precisamos olhar para os versos de 1 a 9 do Isaías 41. Então o livro Isaías 41, a partir do verso 1, nós temos no verso 1: calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças, cheguem-se e então falem, cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Aqui Deus é o juiz de toda a terra. Nós vemos Ele chamando as nações da terra para que renovem suas forças, para enfrentarem o julgamento que passarão diante de Deus. O Deus do versículo 10 é juiz de toda a terra. O Deus do versículo 10 chama as nações para prestarem contas a Ele. Elas vão prestar conta das suas vidas, das suas religiões, dos seus pensamentos, dos seus atos, das suas atitudes, dos seus projetos. Ele é juiz sobre tudo, Ele julga e dá sentença a cada um segundo o seu procedimento. Diz a palavra do Senhor: esse é o Deus que está contigo, esse é o Deus que te fortalece e te ajuda, um Deus que é juiz. Os versos 2 e 3 de Isaías 41 vai dizer que Deus é o Rei dos Reis. Olha o que diz o 2 e 3. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem fez as nações que se lhe submetam e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Ele é quem levanta os reis justos para o seu serviço. Ele é vitorioso nas suas batalhas e ele submete as nações. Esse Deus é rei e ele reduz a pó os exércitos.
Ele faz os seus inimigos como palha. Isso é o que esse texto está dizendo. O Deus do versículo 10, o Deus do versículo 10 é o governante de toda a história. Toda a história da humanidade está nas mãos do Senhor. Ele controla as nações para os seus propósitos. É esse Deus que faz as promessas no verso 10. No versículo 4, nós vamos ver que Deus é esse. Verso 4 diz assim: quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Nós temos aqui que Deus é eterno. Ele é desde o princípio, Ele é o primeiro e Ele é o último, o alfa e o ômega. Ele estará presente até que o último dos seus propósitos se cumpram na terra. Esse é o Deus que te sustenta com a sua mão direita. No versículo de 5 a 7, nós vamos encontrar uma situação muito interessante quando nós vemos assim, os países do mar viram isso e temeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou e ao seu próprio disse: ser forte. Assim, o artífice anima ao ouvires e o que alisa com martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: está bem feita. Então com pregos fixa o ídolo para que não oscile. O que nós temos aqui, a partir do verso 5, é que mostra que as nações tremem diante de Deus, mas eles se unem para tentar vencer a Deus. Eles tentam se convencer de que são fortes, eles tentam fazer alianças de fortaleza. Na cabeça deles, eles pensam que podem vencer Deus. Os idólatras, eles tentam se encorajar, eles se elogiam uns aos outros, eles se bajulam uns aos outros, e eles vão tentando mostrar nas nações que eles são importantes, mas o que nós vemos é que essas nações são todas formadas por pessoas que não se arrependem dos seus pecados. É contra esse desespero, essa autoconfiança, essa idolatria que Deus fala o que Ele fala nos versos 8 e 9. Ele tem seus servos escolhidos por Ele. Homens e mulheres, jovens e crianças, idosos, todos são seus. Ele diz: mas tu, ó Israel, servo meu, verso 8. Tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Nós temos aí a figura de um Deus que julga as nações, um Deus que governa as nações, um Deus que formou todas as coisas desde o seu princípio, que escolhe o seu próprio povo, os chamando das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele mesmo escolhe aquelas pessoas que foram feitas seus filhos. Tudo isso, suas promessas e quem é esse Deus, nos faz crer que nós não precisamos temer nada. Nós não precisamos temer nada. O nosso Deus é maior do que tudo que pode nos amedrontar. Então vem aquela ordem: não temas, porque eu estou com você. Eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha própria mão. Irmãos, nós não precisamos temer nada. Nós temos que ter certeza de que o Senhor é conosco. Mesmo que nós tenhamos que fazer cultos online, mesmo que nós tenhamos que passar por situações como essas e precisamos, para o bem social, para o nosso próprio bem e do nosso próximo, nós precisamos fazer dessa maneira, mas isso não significa que nós temos medo. Nós não precisamos ter medo nem do coronavírus, porque Deus é maior do que o coronavírus. Deus não perdeu o controle. Deus está no controle de todas as coisas. Não importa o que digam por aí, tenha essa certeza. Deus está no controle de todas as coisas. Nós estamos felizes de saber que Deus continua sendo Deus, apesar das circunstâncias. Nós sabemos que alguns irmãos lá da Igreja Batista do Mirante do Paranapanema estão nos assistindo, porque o pastor Roberto está viajando. Eu queria dizer para vocês aí, no Mirante de Paranapanema, que vocês tenham certeza e convicção de que Deus está no controle dessa situação. Ele é o nosso Deus. Ele está contigo. Ele é o seu Deus. Ele te fortalece, te ajuda e te sustenta. Esse é o Deus em quem nós confiamos. Não temam. Tomem cuidado. Use o álcool gel.
Fique em casa. Vamos cumprir estas regras para que todos nós possamos vencer. Mas nós não podemos fazer isso com temor no nosso coração. Temos que fazer isso na confiança, na certeza de que temos um Deus que é vitorioso sobre todas as coisas e que nos dará a eternidade como vitória suprema em nossas vidas. Eu te convido então agora nesse momento a que você esteja orando comigo mais uma vez. Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos. Porque podemos ver na tua palavra, Deus, o quão maravilhoso o Senhor é, o quão poderoso o Senhor é, o quão pequenino, ó Deus, é essa situação que vivemos hoje na terra, diante de um Deus tão grandioso. Mas te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, fortalece a nossa fé, fortalece, ó Deus, o nosso entendimento, ó Deus, a respeito das tuas coisas, para que nós possamos descansar, ó Deus, passando por essas aflições, mas no nosso coração, convictos, na certeza de que o Senhor é um Deus perfeito, todo-poderoso, maravilhoso e que vai nos sustentar nessa situação. Te pedimos, ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. E agora nós vamos ter mais um louvor com o William aqui. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade e no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor.
Eu queria só te dizer que na próxima quarta-feira, às 20 horas, nós estaremos de volta, ao vivo. Vamos transmitir o nosso estudo bíblico, que seria dado lá na igreja. Nós vamos fazer ao vivo aqui para toda a nossa igreja e para todos vocês que estão nos acompanhando. Deus abençoe sua vida. Não temam, sigam adiante. Como o William acabou de cantar, nós marcharemos em vitória com o Senhor. Nada pode impedir o Senhor de nos abençoar. Amém? Boa noite, Deus te abençoe e uma ótima semana.